Graça e paz, amados, mais uma vez estamos de volta com o Manar Podcast. E a primeira pergunta que eu quero fazer a você: você sabe o valor da obediência? Então fique comigo, porque no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Eu sou o pastor Israel e esse é mais um episódio do Manar Podcast. Muito bem, vivemos em uma época em que se valoriza a independência de opinião, se valoriza a autonomia pessoal. Muitos acreditam que a verdadeira liberdade consiste em fazer aquilo que a sua mente quer, aquilo que der na cabeça, aquilo que deseja, sem restrições, sem limites. Mas a Bíblia Sagrada, Deus apresenta uma perspectiva diferente sobre o que é liberdade. Ele mostra que a verdadeira liberdade não está na rebeldia, não está na falta de obediência à lei de Deus. Muito pelo contrário, está exatamente na obediência à vontade de Deus. No texto de 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 22, abra sua Bíblia e vamos ler esse texto, que diz o seguinte: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Olha, aqui nós vemos, nesse texto da palavra de Deus, encontramos o rei Saul tentando justificar sua desobediência. Ele está tentando explicar por que ele agiu fora das suas, vamos dizer assim, das suas obrigações. Deus havia ordenado algo específico, mas Saul decidiu seguir parcialmente as instruções de Deus. Ele, aos seus olhos, estava fazendo certo. Aos seus olhos, parecia algo insignificante ele fazer aquela condição toda. Entretanto, Deus revelou através do seu profeta, do profeta Samuel, uma verdade fundamental, que obedecer é melhor do que sacrificar. Olha só. Esse texto nos ensina que a obediência é importante na vida do crente. E eu quero trazer aqui quatro verdades que são importantes para a gente compreender a importância da obediência para as coisas de Deus. Em primeiro lugar, nós vemos que a obediência, ela demonstra amor e submissão a Deus. Veja, a obediência não é apenas cumprimento externo de regras. Ela nasce de um coração transformado pela graça. Jesus declara em João 14,15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. A verdadeira obediência é uma resposta ao amor de Deus, ao amor que nos salvou, ao amor que nos resgatou do lamaçal do pecado. Não obedecemos para conquistar a salvação. Nós obedecemos porque já alcançamos a graça, já fomos alcançados por essa graça divina. A teologia nos mostra que a obediência é fruto
da regeneração operada pelo Espírito Santo. Um coração renovado passa a desejar agradar ao Senhor. Agradar ao Senhor. Quando obedecemos, reconhecemos que Deus é sábio, reconhecemos que Ele é digno e Ele é muito poderoso para nos mostrar algo que nós não conhecemos. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que a obediência parcial, ela continua sendo desobediência. Não adianta você agradar a Deus apenas em parte. O grande erro de Saul foi obedecer a Deus, mas obedecer em parte. Ele não cumpriu toda a ordem recebida. Ele fez muito do que Deus mandou, é verdade, mas preservou aquilo que lhe parecia conveniente. Muitas vezes agimos dessa forma. Obedecemos nas áreas confortáveis para nós, mas resistimos naquela que confrontam com os nossos desejos, não é mesmo? Então, veja, Deus não busca uma obediência seletiva. Precisamos entender isso. Deus não busca uma obediência seletiva. Sua autoridade abrange todas as áreas da nossa vida: pensamentos, palavras, relacionamentos, finanças, prioridades e decisões. A obediência verdadeira, ela não escolhe um mandamento para obedecer. Ela se submete à vontade completa de Deus. A terceira lição que nós aprendemos aqui é que a obediência, ela produz bênçãos espirituais. Embora a salvação seja pela graça, mediante a fé, a obediência ela traz profundas bênçãos espirituais. Um coração obediente, ele desfruta de uma comunhão mais íntima com Deus. Ele desfruta de um crescimento espiritual, de uma paz consciente. Então, a obediência ela não elimina todas as dificuldades, mas ela nos coloca no centro da vontade de Deus. Pense nisso. Muitos personagens bíblicos enfrentaram sofrimentos justamente porque obedeceram a Deus. No entanto, experimentaram sua presença, experimentaram seu sustento, experimentaram a sua fidelidade. As maiores bênçãos de obediência não são materiais. As maiores bênçãos da obediência, elas são espirituais. Elas consistem em conhecer mais profundamente este caráter do Senhor, do Deus Santo. A quarta lição que nós aprendemos aqui é que Cristo é o exemplo perfeito de obediência. Veja só, nenhum ser humano obedeceu perfeitamente Deus como fez Jesus. Onde Adão falhou, Cristo triunfou. Onde Israel tropeçou, Cristo permaneceu fiel. Filipenses, no capítulo 2, ensina que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Nossa esperança não está na perfeição da nossa obediência, mas na perfeita obediência de Cristo em nosso lugar. Ao mesmo tempo, o mesmo Salvador que nos justifica, ele também nos capacita para a santidade, para vivermos, para crescermos em santidade. Por meio do Espírito Santo, como nós já vimos em outros vídeos aqui, principalmente na série do Espírito Santo, somos transformados progressivamente para viver a submissão do Senhor. Então, o que eu quero dizer a você aqui, neste podcast de hoje, que o valor da obediência
não está apenas nas consequências que ela produz, mas no que Deus ou no Deus a quem ela honra. Veja só, obedecer é reconhecer que os caminhos de Deus são os melhores e são bem melhores do que os nossos. A escolha de Deus é bem melhor do que as nossas próprias escolhas. Nós só vemos por parte, ele vê no eterno presente em todas as coisas. Então, obedecer a Deus é confiar quando não entendemos o que está acontecendo. É seguir quando não enxergamos claramente o futuro. É colocar a vontade do Senhor acima dos nossos desejos. É fazer com que hoje Deus continue trabalhando na nossa vida e nos chamando à obediência. E Ele está fazendo isso hoje. E agora, através desse vídeo, lembre-se a palavra de Samuel: obedecer é melhor do que sacrificar. A verdadeira fé, ela não apenas ouve a palavra de Deus, ela responde com o coração disposto a obedecer. Como está teu coração? Está preparado para obedecer a Deus? Aqueles que andam em obediência ao Senhor descobrem que os mandamentos do Senhor não são pesados. A carga que o Senhor nos dá não é pesada. O fardo que o Senhor nos dá é leve. Nós não podemos andar dividido, porque aí vai pesar. Mas se nós andarmos de conformidade com a vontade de Deus, embora haja lutas, perseguições, decepções, perdas, muitas vezes temos isso. Mesmo assim continuamos fiéis, porque o Senhor continua nos abençoando. Tá certo? Então, que o seu caminho se encha da alegria de Cristo, uma alegria indizível, e que a obediência seja uma constante na sua vida. Não tenha medo de obedecer ao mandato de Deus. Ele sempre sabe o melhor caminho. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, dê o seu like, se inscreva, comente aqui embaixo o que você está achando do nosso podcast e como você poderia ajudar, dando a sua opinião, certo? Dando a sua opinião. E nós vamos ficar muito felizes em, caso você queira sugerir assunto para que nós tratemos aqui, nós estaremos conversando nos próximos vídeos. Então, eu te espero no nosso próximo podcast.